Igreja, abra a Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ler do 7 ao 13. Apocalipse capítulo 3. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Eu conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Irmão, guarda isso aí. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Aleluia. Queridos, Filadélfia significa amor fraternal. Esta igreja de Filadélfia é a igreja que vai subir no arrebatamento com Jesus. Ao encontro de Jesus nos ares. Nós temos 7 igrejas de Apocalipse, cada uma delas representa uma era. Essa igreja de Filadélfia, ela representa a era de 1730 ela vai até o arrebatamento da igreja. Hoje nós estamos no período da igreja de Laodiceia. Mas a igreja de Filadélfia, ela vai de 1730, quando o mundo conheceu um avivamento, que começou na Inglaterra através de John Wesley. A família Wesley, os 2 irmãos, quase morreram num incêndio criminoso, mandaram fogo na casa deles. O diabo sabia que eles seriam um instrumento nas mãos de Deus e já começou a tentar impedir isso. Mas através deles, John Wesley, para você ter uma ideia, ele andou a Inglaterra toda de cavalo, pregando o evangelho, de cidade em cidade, fazendo reunião nas casas. Ele fundou a igreja chamada Igreja Metodista. Por que metodista? Porque as igrejas tradicionais se reuniam em templo. Ele mudou o método de evangelizar. Ele fazia reunião nas casas. A Inglaterra estava numa miséria tão grande, numa miséria em todos os aspectos. A Inglaterra estava numa miséria tão grande, moral, espiritual, financeira, tão terrível, ao ponto de eles se embebedarem na rua e tomarem vinho e cachaça, tudo, cerveja, era uma anarquia. Ao ponto das pessoas chegarem num botequim, era tanta gente querendo tomar uma, que eles pegavam um barril, presta atenção, que miséria, que desgraça terrível. Eles pegarem um barril de vinho, jogar na rua, jogar ali no chão um barril de carvalho, onde tinha vinho, pau, ele explodia, e o povo tudo lambendo, na boca, no chão, naquilo ali que ia descendo assim, e todo mundo queria um pouquinho. Miséria, uma degradação total.
Quando surgiu o conde Zinzendorf, ele começou a orar pela Inglaterra. Ele saiu pedindo e levantando intercessores. Foi uma campanha de oração que durou 100 anos. O pessoal orando todo dia para Deus salvar a Inglaterra, salvar o mundo. Foi quando surgiu John Wesley e seu irmão e saíram pregando o Evangelho. A igreja avivou, a Inglaterra se tornou cristã evangélica, de fato e de verdade. E dali eles enviaram missionários para o mundo todo, inclusive para o Brasil. O meu avô conheceu o Evangelho através de um missionário inglês. E o meu pai também, em 1911. Então esse avivamento, e a igreja chamada Filadélfia, que é o anjo da igreja de Filadélfia, então ela representa uma era. Era uma igreja local? Era. As 7 igrejas de Apocalipse eram 7 cidades, 7 igrejas locais na cidade. Só porque cada uma representava uma era. Por exemplo, Éfeso significa desejável. É a era da igreja primitiva, do ano 33, 34 até o ano 100. Dá para entender isso? Então, a igreja de Éfeso, quando ele escreve ali, Éfeso é a igreja desejável. É a igreja que abandonou o primeiro amor. Mas era a igreja, foi o nascedouro da igreja em Jerusalém, espalhou e Paulo levou até Roma. Então, igreja de Filadélfia, Filadélfia significa amor fraternal. Existem 3 palavras para amor no grego. Eros, que é o amor erótico, sexual. O amor philos, que é o amor filial ou fraternal. E o amor ágape, a outra palavra ágape. Ágape é o amor de Deus, o amor sem interesse. Deus nos amou sem pedir nada em troca. Esse é o amor de Deus. E Filadélfia significa amor fraternal. A palavra do Senhor, João escrevendo suas cartas, ele diz o seguinte, olha, por que vai ser a igreja do arrebatamento? É uma igreja família, é uma igreja dos irmãos. João escrevendo as suas cartas, ele diz, olha, se você não consegue amar o seu irmão que vê, como é que você vai amar a Deus que não vê? Por que é a igreja do arrebatamento? Porque a igreja do amor fraternal começou em 1730 e veio e vai até o arrebatamento que deve ser daqui uns dias. Está chegando aí. É a única igreja que vai ser arrebatada. São pessoas que amam a Deus com toda a sua força, todo o seu entendimento. São pessoas que amam também o seu próximo como a ti mesmo. São os 2 principais mandamentos do Velho Testamento. Jesus resumiu tudo em 2 coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então a igreja de Éfeso é a igreja que ama, é a igreja fraterna, é a igreja que se importa com o irmão. É a igreja que o seu problema é o meu problema. E o meu problema tem de ser o seu problema. O que significa isso, irmãos? Que nós temos que andar em unidade. Somos um em Cristo. Tipo casamento. Eu e a Dalva somos um. O problema dela é problema meu. E o problema meu é problema dela. Ela sabe disso. O dia que meu estômago explodiu aqui, eu quase morri, tive que fazer uma cirurgia de emergência e fiquei 60 dias mocosado ali naquele apartamento. Misericórdia. Desesperado para ir para o Rio dos Boi pescar e não tinha jeito, não podia. Quem mais penou foi a Dalva, mais do que eu. Eu não podia fazer nada, esforço nenhum, e sempre sou eu que ajudo ela nas coisas de casa. Aí ela tinha que fazer sozinha. Então a igreja de Filadélfia, queridos, ela existiu. Só porque ela representa uma era.
E a igreja de Filadélfia é a igreja dos irmãos. Amém? E a partir de 1730, a partir de 1750, quando John Wesley realmente evangelizou e fundou a igreja metodista, toda a Inglaterra, começou a era da igreja dos irmãos, a igreja de Filadélfia. Amém? Então vamos lá para o texto. Espero que você tenha entendido isso, né? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Essa chave de Davi, se você acompanhar a vida de Davi lá no Velho Testamento, você vai perceber que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Primeiro, porque ele amava a Deus. Segundo, porque ele amava e também estava em unidade com os seus soldados, com os seus guerreiros. Davi estabeleceu em Israel a partilha dos despojos de guerra. Davi e os seus homens estavam guerreando quando os amalequitas passaram na cidade, levou mulher, macaco, papagaio, menino, todo mundo. Quando eles chegaram lá, um caos total. Tinha metido fogo na cidade, levado as meia dúzia de mulher que Davi tinha. E eles foram atrás. Davi consultou o Urim e o Tumim, pegou o sacerdote lá, que tinha escapado de Saul, e falou: consulta o Senhor. Senhor, eles estavam todos mortos em pé, cansados. Estavam vindo da guerra. Senhor, eu posso ir atrás? O Senhor vai me dar a vitória? Deus falou: vai. Respondeu através do Urim e Tumim, era aquelas pedras que ficavam no peitoral do sacerdote, ele tirava elas, consultava a Deus e Deus respondia através delas. Era uma das maneiras de Deus responder, principalmente quando estava mais com pressa. Deus falou: vai que eu vou te dar a vitória. E Davi saiu com seus soldados. Só porque no caminho, 200 deles não aguentou e ficou para trás. Eles estavam mortos em pé. Davi falou: então vocês ficam aqui e a gente vai continuar. Quem ainda está dando conta. Foram lá, tomaram tudo para trás, mataram os amalequitas, a maioria deles fugiram com camelos, trouxe as mulheres, trouxe os despojos, trouxe tudo. E quando chegou ali onde estavam os 200, ele falou: agora nós vamos repartir os despojos. Eles falaram: não, esse despojo é só nós que fomos, eles ficaram aqui. Ele falou: é assim não, gente. Nós trabalhamos em unidade. Eles não foram porque não deu conta. Eles não foram porque não deu conta. Isso significa que aí que ele fez a lei da repartir os despojos. Era igual para todo mundo. Para quem ficou e para quem foi. E ainda mandou muita coisa para os anciões de Israel. Então Davi era uma pessoa extremamente amável, gentil, guerreiro, consultava a Deus, não fazia nada que Deus não mandasse, contrário de Saul, saía, e quando Deus mandava, ele não fazia o que Deus mandava. Por isso Deus o rejeitou e amou mais a Davi do que a Saul. Aqui está dizendo: olha, eu sou ao anjo da escreve, essas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Porque Deus foi abrindo as portas para Davi, para conquistar e estabelecer o seu reinado. O que significa isso? Para a igreja de Filadélfia, aqui logo na frente, próximo versículo, vai falar: sei que vocês têm pouca força, mas estou abrindo as portas da pregação do Evangelho. Vocês são pequenos, financeiramente fracos, mas tem uma coisa: aonde vocês pregarem o Evangelho, as pessoas irão se converter. Por quê? Eles verão o amor de Deus nas suas vidas. Porque vocês se importam com os outros. Porque vocês amam também os outros. Você se importa com o problema dos outros.
do pobre, do marginalizado, do angustiado, do prisioneiro do diabo. Uma das coisas principais da igreja é o quê? Irmãos, é usar essa chave, né? É usar essa chave com autoridade. Ele diz, olha, aonde vocês abrirem, ninguém fecha. E o que vocês fecharem, ninguém abrirá. Nós temos que chegar à igreja, tem que chegar num local e abrir as portas para o Evangelho. É Deus abrindo as portas, você tem a chave. A igreja de Filadélfia tem a chave. Aí o que acontece? Você tem que fechar as portas do inferno. Jesus disse, olha, tudo que vocês amarrarem, serão amarrados. E tudo que vocês desamarrarem, serão desamarrados. Então, se você chega, a casa tem alguém prisioneiro do diabo, o que você tem que fazer? Libertar aquela pessoa. Amarrar os demônios e desamarrar a pessoa. A porta que você abre, ninguém fecha. E a porta que você fecha, ninguém abre. Se você fechou a porta para os demônios agir na vida da pessoa, na família, ela vai ser fechada. A igreja tem essa autoridade. Amém, queridos? Então, a igreja de Filadélfia, aparentemente fraca, né? Olha o que ele faz aqui, o próximo versículo continua. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Quando falar em guardar a palavra e negar o nome, a gente já lembra logo de Pedro, né, que negou a Jesus. O problema é que negar Jesus não é só falar, eu nunca conheci Jesus, não sei quem que é, não. Não, você é discípulo de Jesus, né? Não, sou crente, não. Aliás, nem gosto de crente. Ai, meu Deus. Só o sangue do Cordeiro, não. Sou crente, não. Muitas vezes, queridos, a pessoa nega a Jesus com seus atos, palavras, atitudes. Muitas vezes nós estamos negando a Jesus. Ele contou a parábola do bom samaritano. Passa o sacerdote, passa isso, passa o judeu, passa o pastor, passa o ministro de louvor, passa todo mundo. Ninguém dá moral para o cara lá caído, arrebentado. Vem o samaritano, cata ele. Vem o espírita, cata ele e leva. É a mesma coisa. Muitas vezes negamos o nome do Senhor quando negamos ajuda para alguém. Irmãos, uma das coisas que mais Deus já fez o teste comigo foi isso. E sabia que quando Deus quer te dar algo grande, Ele faz teste com a gente? Quem é fiel no pouco, sobre o muito? Irmãos, quantas e quantas vezes estou aqui na porta, estava aqui na porta, passava alguém pedindo R$10, pedindo R$20. E geralmente, sabe o que? É aquela fase em que a igreja está lisa. Você não tem quase nada, quase, eu não estou dizendo nada, quase nada. Já fui testado muitas vezes. Ah, cadê o pastor? Sou eu. Já, é que eu estou precisando de R$100 para inteirar uma passagem, para ir parar. Às vezes podia ser até conversa, mas o que Jesus falou? Dai a quem te pede. É teste, irmão. E pode ser verdade, porque muitos era verdade. Há poucos dias um rapaz veio, de onde? Cesarina. Ficou aqui e tal, por último, e vai. Aí, nossa, está com problema e tal, lá em casa. Estou trabalhando com um cara lá, capinando mandiocal lá em Cesarina. Catamos uma cesta básica e damos para ele. Eu vi que ele ficou ali com essa cesta, não sabia. Aí, vem cá, você é de onde? Não, eu estou indo para Cesarina, eu moro lá.
Ah, mas vai lá que jeito? Não, tem um ônibus que sai 11 horas, sai ali da rodoviária de Campinas. Falou, cara, eu vou te levar lá. Não, não precisa não, pastor, já está bom, ganhei uma cesta, glória a Deus. Você tem dinheiro para pagar um ônibus? Não tem também não. Falei, mas está querendo ir que jeito? Pela fé. E aí, irmão, é crente. O cara estava passando um perrengue feio. Arrumei logo 100 conto para ele, levei lá na rodoviária. Vai com Deus. Deus te abençoe. O cara estava chorando de alegria. Irmãos, o que é isso para nós? Para ele foi o céu que desceu. Sabe o que é isso? É Deus fazendo o teste. Olha o que ele está dizendo. Eu farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, sinagoga era a igreja dos judeus, a igreja do diabo. Eu vou mostrar para alguns da igreja do diabo, desses que se diz judeus e não são, eles vão entender que eu amei Filadélfia, que eu amei a igreja dos irmãos, que eu amo vocês. Vocês lembram da onda de... Agora parou por causa da guerra lá em Israel, da onda de o povo ir lá e trazer aquele monte de coisa de Israel. Todo mundo querendo virar judeu, agora não tem ninguém mais. Ele diz, olha, tens pouca força, entretanto guardou a minha palavra, não negou o meu nome, eu farei que alguns da sinagoga de Satanás, a igreja de Satanás. Então, aparentemente é uma igreja evangélica. Nossa, esse pessoal, né? Bota equipar na cabeça, aquele e tal, e vai lá e prega, e fala, e fala. O que ele está falando aqui? Sinagoga de onde? Satanás. Mas outras igrejas anteriores, ele diz que Satanás estabeleceu o trono deles na igreja. Que são algumas denominacionais e mais a igreja católica. Irmãos, a visão de Deus é outra. Ele diz, olha, vocês guardaram a palavra da minha perseverança também, agora vem aqui, ó. Porque guardaram a minha palavra, porque vocês pregam o evangelho verdadeiro, continuam falando que só Jesus Cristo salva, que se não houver arrependimento não há salvação. Isso é guardar a palavra da perseverança de Deus. Aí ele fala assim, também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Irmãos, esse mundo vai ser provado e já está começando. Estamos no princípio das dores e depois vem a grande tribulação de 7 anos. A igreja no Brasil vai ser provada, a igreja no mundo vai ser provada. A igreja de Filadélfia, ele diz, eu guardarei da hora da provação, não é na hora da provação. Te guardarei da hora da provação. Tudo isso faz uma diferença extrema. Se estivesse falando aqui, te guardarei na hora da provação, significava que a igreja estaria passando pela tribulação. Aqui é diferente, a igreja não vai passar pela tribulação. Ela vai ser arrebatada antes, ela vai passar pelo princípio das dores. Essa convulsão toda que está acontecendo aí. Que está acontecendo e já está nos finalmente. Aí diz aqui, ó, te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Irmãos, nós é que estamos convivendo como família, numa igreja, onde andamos juntos, oramos, nos importamos uns com os outros. Quando alguém está com um problema financeiro, a gente ora, Deus abre as portas financeiras. Está enfermo, a gente ora, Deus traz cura. Irmãos, essa é a Filadélfia, a igreja dos irmãos. Não é a igreja da moda que você vai lá e ninguém sabe quem é você, do jeito que você entra, sai, tá? Aí passa um perrengue, ninguém está nem aí, você só quer o seu dinheiro, e por aí vai. Vamos pular isso aí, que todo mundo já sabe disso. Então, está dizendo aqui, olha,
A igreja vai ser experimentada, a terra vai passar por um perrengue feio. É quando Deus começa a abrir os selos, é quando Deus começa a derramar as taças da sua ira. A terra vai virar um caos. Caos. Mas antes o anticristo vai vir o começo da grande tribulação, o anticristo começa a governar, 3 anos de prosperidade, não, beleza. Ele faz um acordo com os judeus aí, tá? Uma moeda única, governo único, só tem um detalhe. Quem não for arrebatado, quem não estiver em dias com Deus, o que vai acontecer? Para ser salvo vai ter que pagar com a vida. Porque se colocar o sinal na testa ou na mão, você está fora. Aí ele diz aqui, olha, venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Fique esperto, irmão. Conserva o que você já aprendeu aqui. Busque a Deus. Se você sabe que tem que jejuar e orar, faça isso. Ora todo dia, lê Bíblia. Até que uns dias só vai ler Bíblia quem tiver uma mocosada, enterrada dentro de uma lata, para de vez em quando tirar ela lá e ler. Bíblia no celular já é. A Bíblia chinesa, no mandarim, foi toda modificada. Eles tiraram o nome de Deus da Bíblia. Botou de acordo com o governo. Venho sem demora, conserva o que tens. O que Deus está falando para a igreja de Filadélfia? Que Ele vai vir, Jesus vem sem demora, para conservar o que nós temos, para ninguém tomar a nossa coroa, irmãos. Fica esperto. Ao vencedor, quem conseguir passar por tudo isso, pelos trancos e barrancos, ao vencedor e vencer essa era, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Coluna, querido, significa estabilidade. Estabilidade no santuário de Deus. Você vai estar lá para sempre. Então, ele falou, olha, e vou gravar também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus. Isso é um sinal visível no mundo espiritual, que você era Filadélfia, que você tinha um amor fraternal, que você amava as pessoas como você ama você mesmo. O que significa isso, irmãos? O que não é bom para mim, irmão, não é bom para ninguém. O que não é bom para o irmão, não é bom para mim. E o que é bom, agora, aí vem o contrário, o outro lado da moeda. E o que é bom para mim, é bom também para o meu irmão. Se eu acho bom ter uma chacrinha, pescar, é bom para mim e é bom para o irmão. Quem quiser ir lá pescar. Felizmente os irmãos nem querem. Despreza. Quer ir? Então não vai, irmão. O que é bom para mim é bom para você, eu acho. Agora, se você não quer, porque não quer. Bom. Aqui ele está dizendo, olha, eu vou gravar o seu nome, então, para quem vencer. Quem tem ouvidos, ouça. Presta atenção no que o Espírito está dizendo. Ouça, escuta. Estamos nos últimos dias e a igreja de Filadélfia é a que vai subir. Muitas vezes nós queremos acontecer e tal, é isso aqui, irmãos. Esquece disso. Experiência de vida, 65 anos no lombo, 30 e tantos anos de ministério, mais quase 40. Ganhando almas, ajudando as pessoas. E quando eu falo ajudar, é ajudar, irmãos. Tem muita coisa que eu faço aqui que eu não... Que Jesus mandou o seguinte, o que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa nem ficar sabendo. Quantas pessoas que a gente ajuda? Hoje, nós estamos ajudando uma série de pessoas, a igreja. Com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua cesta básica. Irmãos, é tão bom você saber que você tem e pode repartir o pouco que você tem, você reparte. Vou contar só um testemunho aqui. Um irmão mudou lá para perto de Zercinápolis, lá, a Mega Power, cidade da Dalva.
Você tem que passar bem devagarzinho no asfáltico. Eles puseram uns 10 quebra-mola em 100 metros de asfalto, para ninguém passar sem perceber a cidade, senão passa, nem vê. Esse irmão mudou para lá e ele estava num perrengue feio, né? Usaram o nome dele, o CPF dele, e compraram um caminhão em São Paulo. Ele nunca foi em São Paulo. Ele tem a mínima ideia. Ele estava morando aqui no Garavelo, uma luta, ele trabalha de pedreiro, mas já está bem de idade. Chegou, a polícia queria prender ele. Você comprou um caminhão. Ele falou, caminhão? Não sei nem o que é isso que vocês estão falando. Aí ele teve que gastar com advogado, eles não levaram ele preso, porque eles viram que realmente não era ele. Tudo no nome dele direitinho, com os documentos dele. Mas falou, moça, eu nunca fui em São Paulo, como é que eu vou comprar caminhão em São Paulo e não pagar? Aí ele ficou grilado, a chacrinha que ele tinha vendido lá e mudado para cá, ninguém transferiu de novo, vende para um, vende para outro, estava aquele rolo. Ele resolveu ir lá, o cara que estava morando, montou uma borracharia lá, antes de chegar em Jericinópolis. Ele foi lá e comprou. Não, você me vende? Não, eu te vendo. Comprou mais barato quando ele vendeu na época. Aí ele vendeu a casa aqui e comprou lá, só porque ele foi, assim, na lona, né? Ainda cria um netinho dele, um menino. Foi ele, a esposa e um netinho. E eu vendo aquela situação dele, arrumei um serviço para ele, lá, fez umas coisinhas lá em casa, de pedreiro e tal, só para ajudar ele. Peguei a cesta com a Ana Flávia aqui, levei para ele. Levamos duas cestas para ele. Peguei um pouco de roupa, botina, sapato, as coisas dei para ele. E ele ficou feliz demais. Aí, foi ano passado. Agora nós chegamos lá, ele chegou lá com o carrinho, ele tem um Fiatzinho todo remendado, e sai pulando, dando pinote. Já está bem acabado. Ele chegou lá na porta de casa, ele plantou lá, ele chegou, plantou, ele é muito trabalhador, plantou mandioca, plantou banana, plantou. A hora que você vai para Jericinópolis, você para do lado direito, assim, subiu, uma curvinha subiu assim, tem uma casa bem na beiradinha, a próxima. Aí, ele chega lá na porta de casa, irmãos, um saco cheio de mandioca, um monte de cana, eu tenho tanta cana lá para fazer, né? Eu acho que ele nem lembrou disso, né? Chegou lá, o carrinho dele estava até assim, ó, cheio de cana. Pastor, eu gosto mais de vocês. Eu vim cá, gratidão, vocês me ajudaram muito. Eu vim aqui, trouxe esse saco de mandioca, trouxe esse monte de cana e foi despejando e colocando lá na porteira. Feliz da vida, sabe, irmãos, em poder retribuir alguma coisa que a gente fez. E as cestas nem minha e da Dalva não era da igreja. Você já ouviu falar em tirar esmola com o chapéu dos outros? Foi o que eu fiz. A cesta era da igreja. A cesta era da igreja. Mas falei, Ana, tem uma família lá bem necessitada. Levamos essas cestas. Então, irmãos, você vê a alegria dele em poder fazer alguma coisa. Ele está trabalhando de pedreiro numa chácara mais na frente, depois da nossa lá. Aquela alegria de poder retribuir o que nós fizemos por ele quando ele estava no perrengue. Que agora ele está melhor, tá trabalhando de pedreiro. Então, queridos, para vocês terem uma ideia, como é bom você realmente se importar com o próximo. E saber que tudo que você planta, você colhe. Tudo que a igreja planta, colhe. Tudo que eu plantei até hoje, se você planta mesa, colhe mesa. Se você planta dinheiro, você colhe dinheiro. Se você, irmãos, tudo que você planta, certamente você vai colher. Se você planta casa, vai receber casa. Essa experiência é própria. De me sacrificar e dar uma casa para alguém, pagar aquela casa, e depois Deus me retribuir. Quantas mesas da Dalva que eu tomei dela e passei para os irmãos. Cama, colchão. E a Dalva dava pinote, você é doido, você não sei o quê. Eu falei, eu sou quase. De vez em quando, irmãos, até eu acho que, quando eu era criança, uma gata doida me mordeu aqui na mão.
Até hoje os médicos não sabem se a gata ficou doida porque me mordeu ou se eu fiquei meio doido porque a gata doida me mordeu. Isso acontece. Então, irmãos, a igreja de Filadélfia é a igreja que vai subir com Jesus. A igreja de Laodiceia, que é a igreja que estamos vivendo hoje, sabe qual é o problema dela? Ela diz: estou rica, abastada, não preciso de mais ninguém nem de nada. Jesus fala para ela: você é pobre, cega e nua. Você vai ficar no arrebatamento. Você vai ficar. Quem estava aqui domingo passado? Irmãos, domingo passado tinha metade do que tem aqui hoje. Dos irmãos. A maioria viajando, férias, e quem não estava, não quis vir também na igreja, perdeu. Deixa eu contar uma coisa para vocês. De vez em quando eu estou encerrando, já passou da hora. De vez em quando eu estou orando lá, domingo passado foi uma resposta de Deus para mim. Deus já tinha me respondido umas outras coisas, os irmãos que foram lá, né? Uma igreja lá na saída de Anápolis, um irmão do nada: oh, Deus me mostrou isso e tal, mostrou você, sua família, e uma família grande, vocês tinham parado para tirar uma foto, mas era muita gente, sua família é grande assim. Eu falei: a minha família da fé é. Já foi uma resposta. Sabe por quê, irmãos? De vez em quando eu tenho autocrítica, irmãos, sou de Cristianópolis, mas não sou bobo. Uma das coisas que eu já orei algumas vezes e repeti isso para Deus, e Deus não tolera isso, né? Senhor, como é que eu terminando o ministério, estou quase subindo, já estou quase fazendo hora extra. E será que eu vou terminar esse ministério numa mediocridade dessa? Quantas pessoas eu já ganhei para o Senhor? E agora, irmãos, eu não sou perfeito, mas essas coisas erradas que vocês veem, escândalos por aí, graças a Deus estou livre disso aí. Nós estamos livres disso aí. Aí falando com Deus, né? E domingo passado, eu vim e tinha pouquíssima gente. O que aconteceu domingo passado? A presença de Deus foi tão forte, tão poderosa. Foi mais ou menos quando eu comecei esse ministério. Porque nós já tivemos no começo dessa igreja reuniões poderosas. Irmãos, é assim, tão poderosa que você não tem noção. Já tivemos reunião com pouquinha gente, 15 pessoas. No começo da igreja, na casa, em alguma casa, ou depois quando eu aluguei um localzinho. Reunião, a presença de Deus era tão violenta, tão forte, que eu me lembro um dia que eu encostei na parede. Assim começamos a reunião, eu encostei na parede, quando eu vi eu estava dessa altura do chão. Fui subindo. Eu olhei, estava debaixo de um ventilador, estava batendo a cabeça no ventilador. No que eu olhei, fiz igual Pedro. Duvidei. Falei: não é possível. Caí. Vai mais. Não creu nele, caiu. Irmão, nós tivemos uma reunião uma vez. Eu lembro que eu jejuei 7 dias. Falei: Senhor, eu quero ver milagre. A tua palavra diz que nós faríamos coisas maiores que o Senhor fez, então eu quero ver isso. Cheguei numa reunião, irmãos. Eu estava até barbudo, fiquei 7 dias sem fazer a barba, minha barba cresce muito rápido. E um irmão recém-convertido, ele nunca tinha me visto barbudo, sempre fazendo a barba. A hora que eu cheguei, ele estava dirigindo a reunião, ele escandalizou, ele viu, falei: ué, o que aconteceu com o Rosemir? Foi isso que ele pensou. O pastor chegou, eu vou passar. Falei: não, irmão, vou continuar. Não, jogou o microfone lá e saiu. Foi desse jeito. E a gente tinha uma caixinha de som amplificado, o microfone, eu vim e peguei o microfone. E no que eu peguei o microfone, irmãos, eu senti, a presença de Deus encheu o ambiente assim de uma maneira tão violenta.
que eu vi um ser descer assim, do meu lado. Eu não sabia se era um anjo, um arcanjo, um querubim, um surubim, uma piaba, eu não sabia o que era. Se era Jesus, eu não tive coragem de olhar para ele. Ele saiu assim, ó. Tinha um casal, primeira vez que tinha ido na igreja. O senhor daquele casal estava com câncer no intestino. Eu não sabia disso, não conhecia, nunca tinha visto. Aquele ser, que eu era Jesus ou era um anjo, não sei, resplandecente, veio e passou no meio dele. Eu entendi que era para mim ir atrás, sair vazado atrás. Segura o anjo, eu saí correndo, segura o anjo. Pus a mão na cabeça dele. A hora que eu pus a mão na cabeça dele, que falei, Senhor, abençoa este homem, o câncer saiu na boca dele. Ele parou o trem aqui e saiu correndo no corredor. Eu não sabia de nada, depois ele que me contou. Saiu e voltou depois, curado. A barriga dele estava inchada, desinchou na hora. Saiu um bolo assim, irmãos, um tumor desse tamanho, nas duas mãos que ele pegou assim, na boca. Mas aquele ser continuou. Cada pessoa que ele encostava, eu ia lá, Deus tinha uma palavra profética. Foi uma porção de irmãos. A dona Ilma era recém-convertida, ela tinha sido médium lá no Vale do Escurecer, ela ficou endemoniada. Esse ser veio, passou perto dela, a hora que eu cheguei perto dela, ela ficou endemoniada. Capeta, mandei ela jogar, ela vomitou, aquela, tudo quanto é bagulheira que ela tinha comido lá na Velha Neiva, lá em Brasília. No final tinha uma mulher que chegou bêbada, igual uma cabaça, ela chegou cambaleando. Esse ser veio e passou no meio dela. E eu vim e orei com ela. Ela ficou também endemoniada, expulsei o capeta. E ela saiu, foi embora. Ela voltou um mês depois. Falou, eu sou aquela mulher que você orou ali no final, está lá atrás. Tem 30 dias isso. Eu bebia uma garrafa de pinga por dia. Eu não conseguia resistir, só andava bêbada. Já acordava mamando a 51. Nunca mais, eu não dou conta, só de ver eu estou vomitando, passando mal. Ele falou, estou liberta. A senhora mora onde? Lá no Garavelo. Eu falei, irmã, vai para uma igreja então, lá no Garavelo, porque fica difícil, a senhora vir aqui, é longe, era lá no Parque Anhanguera, a igreja. Ela continuou, filho, eu espero que sim. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Presta atenção, para você entender as coisas de Deus. Depois dessa mulher, que já tinha orado com uns 10, depois dessa mulher, eu vim no corredor procurando o anjo, andando, não o vi mais, e eu pensei assim, presta atenção, eu pensei, Senhor, é o Senhor que está me usando? Porque eu falei isso, irmãos, foi, acabou. Eu saí do sobrenatural e entrou o natural. Falei, irmãos, podemos ir embora. O que Deus tinha de fazer, Ele já fez. Vazamos. No outro dia, eu fui trabalhar, voltei, à tarde. Ia passando a irmã Jaci, da Assembleia de Deus ali. Alguém aqui conheceu ela? Conhece? Irmã Jaci, os irmãos ali conheceram ela. É aqui da Vila Aurora. Cega. Ela ia passando, irmão Jaci, paz do Senhor, irmão Rosemir, ela conheceu minha voz FM, todo mundo conhecia, era minha voz do Leonardo, todo mundo conhecia, era FM, então, irmão Rosemir, irmão, vem cá, não, eu estou com pressa, a Rutinha, a filha dela estava levando ela, tem que fazer não sei o que, não, irmão, vem cá, fui lá na rua, catei ela pelo braço, vem aqui, vamos ali, vou fazer um suco para a senhora, eu sou especialista em suco, tá? Fazer um suco para a senhora. Não, irmão Rosemir, não precisa não, nós estamos com pressa. Senta aqui, irmã. Senta aqui. Ela sentou uns 2 minutos no máximo. E já levantou. Não, irmão Rosemir, eu vou orar com você aqui e vamos embora. Eu preciso ir embora. E já levantou falando em línguas. E ela estava sentada no canto, a Ruth assim.
A Dalva estava na cozinha arrumando, não lembro mais o quê. E ela veio andando. Ela saiu dali, a Ruth pegou a mão dela e pôs na minha cabeça. Ela falou só isso, irmãos. Parou de falar em línguas e falou assim: meu servo, você me... Eu tinha pensado, presta atenção. Meu servo, você me pergunta se é eu que te uso? Tão somente eu e mais ninguém. Paz do Senhor, irmão Rosemir. Vazou. E eu fiquei lá chorando. Falei: ai, Senhor, que latada, que mancada que eu dei. Que mancada que eu dei. Depois dessa, irmãos, daquele jeito, nunca mais. Então, queridos, esse ministério foi marcado por milagres, curas, libertação. E o que aconteceu domingo passado foi uma resposta de Deus. Não se esqueça de uma coisa, irmãos. Deus falou para mim domingo passado: eu faço com muitos e faço com poucos. Não é quantidade, o problema é qualidade. O problema é ser fiel e guardar a palavra de Deus, a palavra revelada que Deus tem para mim e para esse ministério. Porque foste fiel e guardaste a palavra da minha perseverança. Presta atenção, irmãos. Ninguém nasceu de novo sem um propósito. E Deus, você sabe para que você converteu. Não foi para ficar aí esquentando banco, irmãos. Deus tem um propósito. Nós vemos o hoje. Para Deus não há futuro. Eu não queria citar isso de novo, mas vou citar de novo. A Cláudia está ali, ó. Hoje nós almoçamos na casa dela. Show. Pudim. Uma lasanha, irmãos. Vou passar raiva nos irmãos agora, vai. Uma lasanha. Quanto tempo faz que você converteu, Cláudia? Tem quantos anos? 34 anos atrás, nós ganhamos a Cláudia para o Senhor. Ela passava uns perrengues feios. Ela é testemunha disso. Se ela quiser vir dar o testemunho, pode vir. Ela passou por um perrengue feio, irmãos. A igreja ajudou a Cláudia. Quando eu falo a igreja, na pessoa do Rosemir, mas foi com o dinheiro da igreja. Nós ajudamos a Cláudia, uns meses. Ela saiu da igreja, foi para a Inglaterra, voltou, casou, daí. E agora, irmãos, por último, olha, da onde, quem é que ia imaginar uma coisa dessa? Né? Ela tem me ajudado tanto, sou grato a Deus e a ela, família. Esse perrengue todo que eu passei, a Cláudia me encheu de produtos naturais, de remédio. Aquela gota, vocês lembram de eu ficar reclamando de dor no pé, o que ela me arrumou de remédio, de ervas que combate o excesso de ácido úrico que provoca a gota. Tem a tal da cavalinha, falei para ela hoje. É uma planta e eu estou fazendo chá todo dia e tomando. Todo dia, todo dia. Quando eu estou com pressa, eu faço geralmente o chá, uma vasilhona, 1 litro mais ou menos, tomo. E depois eu faço um pouquinho de café e tomo. Eu só tomo café de manhã. Aí quando eu estou com pressa, eu faço o chá de cavalinha e faço já coo o café no chá de cavalinha. 2 em 1, já tomo e sai vazado lá para as mangueiras. A Dalva acha que é para pescar, mas não é só pescar, é para orar. A Dalva fica fria. Irmãos, vamos ficar aí de pé.